Essa semana falamos algumas vezes sobre o caso do Frei Gilson. E aí, o Daniel Gontijo, que trabalha com temas de ateísmo, né, de religião, ele é um psicólogo, mas ele trabalha com esses temas de por que as pessoas acreditam, né, em divindades, acreditam em religiões, então é um tema que ele trabalha bastante. Se você não conhece o canal dele ainda, né, está perdendo tempo, porque é um canal muito legal, ele é uma pessoa bastante, sabe, instruída, e ele sempre traz, sabe, especialistas nessa área para abordar essas questões. Então eu vou deixar para vocês o link aqui do vídeo no qual ele comenta esse assunto, porque ele está reagindo a um vídeo meu. E aí eu concordo com o que ele diz ali, sei lá, 99% do vídeo, né, um vídeo longo, tem 1 hora quase, é um pouquinho mais, eu acho, 1 hora e 10. Eu concordo com praticamente tudo que ele disse ali, mas tem alguns pontos de divergência que eu quero trabalhar com vocês aqui para vocês entenderem a minha perspectiva, não apenas sobre a Bíblia, mas em geral sobre os textos, né? Sobre a leitura de textos clássicos, ou da antiguidade, ou do passado, né? Então eu quero ouvir com vocês aqui um trechinho do que disse o Daniel Gontijo e depois pensarmos algumas coisas ali, desde a minha ótica, obviamente, né? Porque aqui é o meu canal, aqui eu falo o que eu penso e não o que os outros pensam. Isso, aqui a gente vai entrando num ponto importante, mas vocês entenderam, né? O Henry está dizendo que ele está correto em termos de sua afirmação, sua reflexão ter coerência com a Bíblia, ter um embasamento bíblico. É o mesmo que dizer que muitos cristãos justificaram a escravidão por meio das Escrituras, porque há base bíblica para a escravidão, entende? Deus teria revelado a um ou a uns de seus profetas como tratar o escravo, ou a pessoa escravizada, melhor dizendo. Entende como isso é problemático? Não dá para você defender uma postura na vida simplesmente porque está ali na Bíblia, porque você pode fazer coisas terríveis que têm algum embasamento bíblico. Então, é sobre isso a discussão. Existe coerência com o texto bíblico? Existe. Agora, então, isso é o melhor a ser feito? A sociedade tem que funcionar dessa maneira? Olha o problema. Por isso que o Ed Renekiewicz foi cancelado, inclusive, no meio evangélico, porque ele tem a postura, ele tem a visão de que a Bíblia deve ser atualizada. Como assim atualizada? Não renovada, receber novos livros ou ter seu texto modificado, e sim ser interpretada à luz dos avanços da sociedade, dos avanços morais, inclusive. Você não pode ficar preso a uma cosmovisão da antiguidade. Você não pode ficar preso a uma bússola moral da antiguidade que, em vários aspectos, é obsoleta. Claro que existem princípios básicos que dificilmente serão revisados ao longo do tempo, tipo o problema de você mentir, o problema de você agredir os outros, roubar, matar, trair e assim por diante. Existem vários problemas nesses comportamentos, ainda que haja situações de exceção em que você pode justificar certos assassinatos, por exemplo, em situação de guerra, ou então como autodefesa, uma legítima defesa, você fez isso, caso contrário, você seria morto pelas mãos de um criminoso. Enfim, existem as exceções, né? A realidade não é tão simples assim. Mas não quer dizer que esses insights morais acertados que a gente pode encontrar nas escrituras não tenham sido desenvolvidos em outras tradições religiosas, até mesmo antes do cristianismo. Não quer dizer que a gente não possa chegar às mesmas conclusões sem uma suposta revelação divina, entende? Em gerais, eu concordo com ele no que ele diz aqui, né, com o Daniel, embora ele apresente o caso desse pastor aí que tenta uma leitura modernizada. Né, ele fala sobre esses esforços, em outros momentos dessa live ele comenta, né, sobre esse esforço de tentar fazer uma leitura atualizada dos evangelhos ou da Bíblia como um todo, né, porque todo o tema aqui tem a ver com a leitura do Frei Gilson, né, que é uma leitura que, na minha perspectiva, está muito fiel ao texto bíblico, embora seja uma leitura que está desconectada com a nossa época. Então fica esse conflito, né? Tipo, gente, sabe, que coisa reacionária. Mas o que eu discordo nesse ponto aqui é justamente sobre a possibilidade de uma leitura modernizada da Bíblia.
E eu penso nisso porque isso é um falseamento da Bíblia, né? Isso é um falseamento do que o texto se propõe quando ele é composto. Que foi o que eu falei no vídeo anterior sobre isso, né? Como você tem uma produção textual, primeiro que são vários livros escritos em diferentes épocas, mas uma produção textual que falava com uma demografia específica numa época específica. E claro que a gente pode imaginar que há vários conteúdos aqui no interior da Bíblia, né? Você pode pensar aqui que no interior de um livro como esse aqui, que tem várias prescrições de comportamento também, você pode imaginar que aqui há vários conteúdos que são universais, né? Ou pelo menos amplamente aceitos pelas sociedades em várias épocas distintas, não apenas na antiguidade, mas hoje em dia também. A gente pode imaginar que há alguns princípios morais ali que não se alteraram. Mas tem muita coisa aqui que é obsoleta, que não faz menor sentido nessa época. E nem sequer que são imorais hoje, né? Por exemplo, sei lá, a legitimação da escravidão, por exemplo, ou o apedrejamento de adúlteras, mas coisas que não fazem sentido. Eu separei uns trechinhos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, porque inclusive aqui entrou, né, e eu acho que o próprio Daniel, ao me falar sobre isso, ele acaba entrando nessa questão. Isso aqui adentra um ponto do debate entre o Sam Harris e o Jordan Peterson, que se deu anos atrás. E aí, o Jordan Peterson ele é um defensor da Bíblia como esse código moral, né? Então, assim, como um fundamento, como um alicerce moral da sociedade ocidental. E aí, como isso é importante, como isso é fundamental para que a gente tenha essa bússola moral. E aí, o Sam Harris diz o seguinte: olha só, mas é um livro muito problemático, que tem muitas coisas que são altamente repreensíveis nos nossos dias. Nada nos impede, por exemplo, de pegarmos um autor, sei lá, um autor estoico, né, sei lá, o Marco Aurélio ou Sêneca, e usar esses autores que têm uma perspectiva que é humanista, que não se fia em certas divindades, que não depende de divindades para poder, sabe, justificar os seus códigos de conduta e que são muito mais, sabe, traduzíveis para os nossos dias do que a Bíblia em muitos aspectos, né? Então, assim, a gente tem que entender que, na verdade, os códigos de conduta eles foram mudando ao longo do tempo, a legislação foi mudando, né? E eu acho que tentar atualizar a Bíblia para a nossa época é um esforço, como eu falei, de falseamento da Bíblia. Seria o mesmo esforço de tentar atualizar o Código de Hammurabi, por exemplo. Faz sentido usar o Código de Hammurabi hoje? Eu acho que não. A gente tem legislações que foram feitas muito mais recentes do que isso e que se adequam à nossa época e às exigências de nossos tempos, né? Assim como, por exemplo, sei lá, nos anos 50 havia no Código Penal, sabe, o crime, a justificativa de um crime cometido por honra, né? Vamos supor que o marido matasse a mulher adúltera, ele poderia ser inocentado porque ele estava limpando a própria honra. Então isso estava previsto, né, na legislação brasileira. E isso caiu, porque já não faz sentido mais. Fazia sentido, claro, naquele período ali, dadas as circunstâncias e a mentalidade das pessoas, mas hoje em dia já não funciona mais. Então, assim, as legislações foram mudando de acordo com a época. Então, não dá para tentar copiar, por exemplo, um código da Babilônia, por exemplo, para tentar adotar hoje. Do mesmo modo que a gente não pode usar códigos morais, muitos deles ultrapassados, para os dias de hoje. Então, como eu falei, eu separei aqui alguns trechos da Bíblia, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, por exemplo, tem um trechinho aqui que está no Levítico, né? Você tem ali alguns livros da Bíblia, do Pentateuco, né? Que são 5 primeiros livros. Alguns livros são basicamente uma série de regras a serem cumpridas. São centenas de regras no judaísmo, né? Então são muitas regras mesmo, e algumas delas que se tornaram obsoletas com o tempo. Algumas não, né? Algumas são universais. Por exemplo, aqui é Levítico, capítulo 18, a partir do versículo 6º, né? Então aqui diz o seguinte: nenhum de vocês deve se aproximar de um parente próximo para ter relações sexuais com ele. Eu sou Jeová. Não tenha relações sexuais com seu pai, nem tenha relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe, não tenha relações sexuais com ela. Então, meio redundante, meio repetitivo, mas é aqui, né? Prossegue. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu pai. Isso exporia seu pai à vergonha. Não tenha relações sexuais com sua irmã, seja ela filha do seu pai, seja filha da sua mãe, quer ela tenha nascido na mesma casa, quer fora dela. Não tenha relações sexuais com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, porque isso seria uma desonra para você. E prossegue, aqui tem muitas restrições sexuais aqui ao longo dos próximos versículos, né? Então, assim, aqui tem condenação ao incesto, que é um dos tabus universais. Em algumas exceções, né, você tinha, por exemplo, em alguns momentos nas dinastias egípcias, isso foi legitimado, né? Os faraós casavam com suas irmãs e assim por diante. Em alguns casos, em Roma, né, você teve lá, sabe, o imperador que tinha relações com a irmã,
mas no geral esse é um tabu universal. Então, assim, aqui você tem uma regra que perpassa diferentes civilizações, diferentes culturas e que ainda hoje a gente adota, né, na legislação dos países, né? É proibido casar com a irmã, é proibido casar com o pai, com a mãe, assim por diante. Então, assim, aqui tem um trecho, né, um exemplo de algo que seja universal e que está codificado na Bíblia e nas leis dos vários países. Mais adiante aqui tem, por exemplo, se você perceber alguma coisa que simplesmente já não faz sentido, né? Esse aqui, Levíticos 19, a partir do versículo 19. Vocês devem guardar os meus decretos. Não cruze dois tipos de animais domésticos. Não semeie dois tipos de sementes. No seu campo, nem se vista com uma roupa com dois tipos de fios mesclados. Tipo, que é isso? Que é isso? Pra que serve isso? Sério, tipo, qual que é a lógica disso, né? E aí você tem muitas regras dietéticas também que vão nesse sentido. É claro que a gente pode pensar também, né, que a gente tem que voltar ao contexto e à época, né? Por exemplo, carne de porco. Sabe-se que havia, né, que há muitas doenças. E aí, se não for bem cozida a carne no porco, só a doença pode passar pra gente. Então, assim, a gente pode imaginar que até as prescrições dietéticas têm um propósito no passado, mas hoje em dia já são outras coisas, né? Outras regras, embora ainda você tenha pessoas que sigam essas regras do Velho Testamento, né? Por exemplo, aqui, olha, aqui é Deuteronômio, capítulo 23, versículo a partir do 9, né? Quando estiver acampado para guerrear contra seus inimigos, você deve evitar qualquer impureza. Se um homem se tornar impuro por causa de uma ejaculação noturna, ele deve sair do acampamento e não poderá voltar ao acampamento. Quando entardecer, ele deve se lavar com água e poderá voltar ao acampamento ao pôr do sol. Deve-se determinar um lugar privativo fora do acampamento e é para lá que você deve ir. Então, tipo, sério, tipo, tô citando aqui alguns casos que me parecem meio absurdos, que não, sei lá, não tem justificativa nos dias de hoje, talvez nem naquela época, mas você tem aqui uma série de prescrições, ou interdições, ou sei lá, ou decretos divinos, supostamente Deus falou isso aqui para as pessoas, né? Supostamente ele decretou isso, Javé, Deus, decretou essas coisas. E aí você tem essa série de decretos, e aí no meio disso você tem uma mixórdia de coisas, né? Tem, sei lá, contra adultério, contra prostituição, contra homossexualidade, assim por diante. E aí você tem lá de não misturar roupas, sabe, de fios diferentes. Aí tem uma cena bem famosa que sempre é compartilhada, né, nas redes sociais, que é do West Wing, no qual o presidente está lá na sala, o presidente é o Martin Sheen. Ele está lá na sala, acho que está na sala oval, se não me engano, mas ele está lá com os repórteres e, sei lá, com algumas figuras lá da sociedade civil, e uma mulher fala, né, sobre homossexualidade, que estava na Bíblia, proibido, né, na Bíblia. E daí ele começa a citar alguns versículos aleatórios com coisas absurdas, né? Então, assim, então quer dizer que se o meu irmão usar roupa com dois fios, ele tem que ser, sabe, assassinado, tem que ser morto, apedrejado, sei lá. E aí ele mostra como essa leitura é absurda. E aí fica, né, a grande dúvida, tipo, como é que você seleciona desses textos aqui, dessas prescrições que não são prescrições que deveriam ser temporais, não são prescrições que deveriam, sabe, estar restringidas no local e no tempo, como é que você sabe atualizar isso? Como é que você utiliza isso de acordo com uma leitura modernizada? O que sobra, né? O que vem, o que vai embora? O dos fios mantém, o de não misturar, sabe, dois animais, de não cruzar dois animais, de não misturar duas sementes. Como é que você faz isso? Como é que você faz a triagem? Quem vai fazer essa triagem para começar? Né? Vai ser o Frei Gilson, por exemplo? Então, essa modernização do texto me parece, como eu falei, um falseamento. A partir de quais critérios você vai adotar? Vai adotar o critério do século XXI? A gente vai ter que modernizar depois aqui, sei lá, 50 anos? Como é que a gente vai fazendo esse processo de modernização do texto? Então, na minha perspectiva, a leitura tem que ser sempre contextualizada, tem que ser sempre tentando entender por que isso foi escrito, para quem foi escrito, sabe, com quem dialogava, por que essas regras existiam, né? Para que você compreenda, naquele momento fazia sentido, hoje não faz sentido mais. Então, se você pegar o que sobra da Bíblia, né, você retirar aqui tudo que for excesso, gordura, sabe, textos desnecessários que envelheceram mal, vai sobrar umas 50 páginas no fim das contas, né? Então, assim, eu acho que faz mais sentido a gente, coletivamente, né, de maneira reflexiva, pensar nas regras que devem vigorar em nossa sociedade, inclusive regras morais, do que se fiar num texto, sabe, de 2.500 anos atrás. Então, e aí também é outro problema, né? Porque a leitura é feita, é uma leitura cruzada, né? Então, junta trechos do Antigo Testamento junto com textos do Novo Testamento e faz uma mixórdia completa, né?
Então, é isso. E aí depois, o Daniel Gontijo ele menciona sobre o lance da interpretação, né, que eu falei sobre a interpretação, como o texto ele pode ser mais aberto ou fechado de acordo com o próprio texto, né, o texto que vai dar as regras de leitura, é ele que dá a chave de compreensão. E aí ele diz ali que ele discorda em alguns pontos ali, porque a leitura pode ser mais livre em relação a alguns trechos da Bíblia. Mas eu falo isso ali, então na verdade não está acontecendo o que eu estou falando, mas esse é outro problema da Bíblia, né, porque a Bíblia tem muitos estilos narrativos no seu interior. Então, assim, tem mitologia, por exemplo, a criação lá do mundo, a criação da Adão e Eva, o grande dilúvio do Noé, a história de Moisés. Então, assim, tem muitas histórias mitológicas que a gente não sabe qual é o grau de veracidade de algumas dessas histórias. Rei Davi, por exemplo, existiu? Parece que não há evidências da existência dele. Rei Salomão, parece que existiu? Não sabemos. Então, assim, são muitas histórias que elas entram nessa esfera de um símbolo, né, de uma imaginação que poderia explicar alguns fenômenos da realidade, ou a origem do povo escolhido e assim por diante. Então, esse tipo de narrativa, o estilo mitológico, também cria problemas para modernizar, né? Faz sentido você modernizar, por exemplo, os mitos greco-romanos, sei lá, os mitos gregos, né? Os deuses do Olimpo, que é um monte lá na Grécia, e aí você no Brasil vai seguir lá Zeus, Apolo, Dionísio, Artemis, assim por diante. Não sei se faz sentido, acho que não faz sentido, até porque, como eu falei, isso aqui está inserido numa época, num contexto específico, numa região específica, né? No Mediterrâneo, ali no Egeu. Então, assim, aí não sei, né? Realmente eu acho que não faz sentido atualizar os mitos greco-romanos, porque já está descolado de uma experiência coletiva, inclusive. E aí, até a nossa compreensão do que é esse mito, né? Como ele dialogava com a sociedade, é muito difícil. Aqui eu quero contar uma história para vocês, né? Uma história pessoal que eu acho que nunca falei anteriormente. Quando eu comecei a me afastar do cristianismo, né? Comecei a ter minhas primeiras dúvidas em relação ao cristianismo, né? Em relação à fé cristã. Eu fui procurar outras religiões, né? Eu não abandonei de cara, assim, não tive coragem de simplesmente romper e virar ateu, né? Eu fui aos poucos me afastando e fui tentando buscar outras alternativas, porque ainda queria acreditar em Deus. Eu tinha essa disposição, né? Eu achava que tinha que ter algum propósito, a vida tinha que ter um sentido. Estarmos aqui tinha que ter algum objetivo, não é só simplesmente, sabe, nascermos, crescermos, reproduzirmos e morrermos. Não podia ser isso. Tinha que ter algum propósito. Então eu comecei a procurar outras religiões, comecei a investigar outras religiões e eu me interessei muito pelas religiões orientais, né? Então fui ler sobre budismo, sobre hinduísmo, sobre, sabe, taoísmo e assim por diante, confucionismo. Eu fazia Kung Fu na época, então, assim, o taoísmo me falava muito, né, pessoalmente. Então, fui pesquisar e fui fazer yoga, fui fazer outras coisas. Eu virei bastante esotérico, assim, tentei fazer meio que um sincretismo religioso oriental. E aí, depois de um tempo, né, pesquisando e fazendo exercícios e fazendo meditação e fazendo lá as posições, lá os asanas, lá da yoga, depois de um tempo, eu me dei conta de que a experiência religiosa, né, a experiência inclusive existencial do povo oriental, do Extremo Oriente, é tão distinta da nossa, é tão diferente da nossa. Cheguei num ponto, eu me dei conta de que eu não conseguiria compreender a experiência deles, a vivência deles. Isso estou falando de uma vivência contemporânea, não da antiguidade. Povos contemporâneos do Oriente que têm modos de lidar com as coisas, inclusive códigos de conduta que são muito diferentes dos nossos. Por exemplo, a nossa tradição religiosa também, teológica, né, intelectual, ela passa muito pela análise. Então, se você pega, por exemplo, os autores escolásticos, né, pega a tradição cristã, filosófica, né, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, você percebe que há uma tendência racional de lidar com a fé. Então, sim, é claro que a filosofia cristã ela compreende os limites da razão, mas ela trabalha de maneira analítica com a fé. Você pega lá a Suma Teológica do São Tomás de Aquino, são volumes e volumes, né, tomos e volumes de análise sobre a fé, sobre a essência do ser humano, sobre Deus, sobre a religião. Então, assim, é um processo de análise, de dissecação e de compreensão racional das coisas. Então, a gente pensa sobre essas coisas, né? E já no Oriente, na tradição budista, por exemplo, ou mesmo no hinduísmo, né, há uma tendência à supressão dos desejos e do pensamento. Então, assim, o apaziguamento é quando você consegue limpar a sua mente, na meditação, por exemplo, limpar a sua mente e acalmar, né, seus pensamentos. E isso é muito difícil para nós ocidentais. Talvez quem faça meditação tenha conseguido atingir esse estágio aí. Eu não conseguia, fiz muito tempo meditação e não conseguia, ficava sempre pensando, sempre alguma coisinha, uma vozinha no fundo lá falando. Então, me pareceu uma coisa muito difícil, é uma experiência muito difícil da experiência nossa, inclusive filosófica, né, de análise, meditação metafísica, como faz o Descartes, por exemplo, meditação e refletir e analisar. Então, chegou um ponto que chegou um ponto então que eu disse para mim assim, olha, não consigo acessar essa experiência. E aí, se a gente for fazer a comparação com a tradição religiosa e filosófica nossa, ocidental, por exemplo, também é difícil se pôr na posição de homens e mulheres que viveram 2.500 anos atrás.
Como é que a gente vai acessar a experiência, a vivência dessas pessoas aqui, sabe, dos povos tribais judaicos que existiam na região da Judéia 2.500 anos atrás, ou que estavam em cativeiro no Egito, na Babilônia? Como é que a gente vai acessar a experiência dessas pessoas para compreender como eles pensavam naquele momento e qual era a experiência religiosa deles? A gente já está num mundo que passou por muitas transformações brutais, brutais. Revolução científica, por exemplo, né? A gente não tem como pensar no mundo pré-científico. A gente pode tentar fazer o esforço intelectual, né, de acessar o passado, de ler a história, sabe, de fazer esse esforço de compreensão, mas a vivência disso a gente não tem, jamais vai ter. Isso vale para a literatura grega, isso vale para a filosofia grega. A gente pode tentar se pôr na posição, né, numa posição racional de compreensão daquela época, mas há muitas lacunas, porque muita coisa se perdeu nesse processo, há muitas lacunas, então há muitas falhas na compreensão que a gente jamais vai conseguir suprir, e também é impossível acessar a vivência dessas pessoas. Então, assim, a experiência que eles tinham religiosa não é a experiência religiosa que as pessoas têm hoje. É muito diferente. Ou, por exemplo, a experiência religiosa que os gregos tinham com o panteão olímpico é algo que a gente não compreende de maneira, sabe, íntima. A gente compreende racionalmente, mas a gente não vai ter experiência, a vivência do que é sentir que os deuses estão coabitando conosco aqui e influenciando em todas as nossas decisões diárias, né? Então, assim, a Deus está no templo, a Deus está na guerra, a Deus está, sabe, junto com nossas decisões sim, a gente não tem como acessar isso. Só racionalmente. Racionalmente a gente consegue fazer isso, mas não, mas não nessa vivência íntima. Então, a modernização desse texto aqui é o falseamento desse texto, porque a gente não tem acesso à experiência e à vivência dessas pessoas naquela época. A própria modernização já é a negação desse texto, porque não faz sentido. Certas coisas não fazem sentido ser transplantadas para nossa época. Aí, como eu estava falando, no interior da Bíblia você tem muitos estilos narrativos, né? Tem mitológico, você tem lá essas leis, né? Uma série de leis, são intermináveis, né? Leis, tem o que se propõe a ser como se fosse histórico, né? Lá os livros dos reis, por exemplo, tem as profecias, tem os textos dos evangelhos, e aí tudo isso é muito confuso, né? Então, assim, é claro que é um trabalho monumental, né? De anos que você passa lendo. Eu também me dediquei um bom tempo lendo esses textos para compreender. Então, assim, ao fazer esse esforço, você pode compreender racionalmente como eles foram compostos, mas a vivência se perdeu para sempre. O modo como as pessoas lidam com a religião hoje é muito diferente do modo como um judeu lidava com a religião 2.000 anos atrás, com o templo lá em Jerusalém, quando eles iam fazer sacrifícios no templo. Então, assim, é uma outra coisa. E aí, também temos que pensar como o próprio cristianismo já é um falseamento da mensagem de Jesus. E aí entra, por exemplo, né, o texto do Anticristo, do Nietzsche, quando ele fala sobre isso, né, que basicamente o que a gente tem na sequência da morte de Jesus não é um cristianismo, é um paulinismo, né? Então, assim, é o Paulo de Tarso que na missão gentílica dele já deturpa a mensagem de Jesus, já converte a mensagem de Jesus em outra coisa, e o que se propaga posteriormente não é a mensagem original de Jesus. A mensagem de Jesus está presente nos evangelhos, mas em grande parte o dogma cristão está mais fundamentado no Paulo de Tarso do que de fato no Jesus. Então o Nietzsche vem falar sobre isso, como houve essa degeneração da mensagem de Jesus a partir de Paulo de Tarso. E aí também alguns historiadores comentam, né, que em grande medida o sucesso da missão gentílica do Paulo de Tarso se deu porque a igreja de Jerusalém, a igreja cristã de Jerusalém, ela foi destruída junto com o templo de Jerusalém, porque houve uma revolta na Judéia, os romanos mandaram a tropa lá para conter a revolta e foi um massacre, mataram geral, né? Destruíram o templo de Jerusalém, o segundo templo, e mataram também muitos integrantes da igreja de Jerusalém. E aí a missão gentílica de Paulo de Tarso, que era lá na Ásia Menor, que era lá, sabe, no mundo helênico, que foi em Roma, essa prosperou e continuou, porque alguns historiadores especulam que se isso não houvesse acontecido, se não houvesse tido a destruição da igreja de Jerusalém, havia uma possibilidade de que essa vertente, né, houvesse sido assimilada pelo judaísmo, até porque Jesus era um judeu falando para judeus, né? E um dos primeiros embates que se deu ali entre os patriarcas do cristianismo, né, entre os apóstolos de Jesus e Paulo de Tarso, tinha a ver com como os convertidos ao cristianismo deveriam lidar com a lei judaica, com a lei mosaica. Então, assim, foi uma questão, né, foi um dilema ali para eles. Tem que fazer a circuncisão, tem que seguir essas regras, tem que seguir a regra aqui de caso ejaculou no campo de batalha, você tem que ficar isolado, impuro. Então, assim, alguns discípulos de Jesus, incluindo Tiago, que era chamado o irmão de Jesus, eles seguiam a ideia de que
Jesus era judeu, as regras eram judaicas e, portanto, convertidos tinham que seguir a lei judaica sim. Enquanto que Paulo de Tarso, meio que apoiado por Pedro, que estava meio hesitante, mas Paulo de Tarso defendia que não, defendia que os convertidos tinham que seguir agora uma nova religião, um novo conjunto de normativas e não as judaicas. Então, esse embate entre ser judeu ou não se deu no começo da igreja cristã, né? E havia uma corrente forte, inclusive com muitos discípulos originais de Jesus, apóstolos originais, que defendiam que tinha que se seguir a lei mosaica, porque Jesus era um judeu. É aí que é a questão. Jesus era um judeu falando para judeus. Ele não pensava em converter um brasileiro lá que vai fazer, sei lá, novena em Aparecida do Norte. Ele não tinha essa ideia. Ele tinha ideia de falar com judeus na época dele sobre as leis judaicas e sobre aquilo que ele entendia que era uma deturpação das regras que Deus havia dado. Então, como eu falei, a modernização disso é simplesmente a negação da história, a negação da história, da religião, a negação do texto bíblico, a negação da essência daquilo ali. Então, para mim, é impossível fazer isso. Eu entendo que as pessoas sigam a religião cristã, eu entendo que sejam católicas, evangélicos, eu entendo isso, eu entendo a necessidade que elas têm disso e como isso apazigua a alma delas, ou como elas se sentem, sabe, sei lá, com propósito, senso de propósito, né? Como eu falei ali no começo, com a minha história pessoal, a necessidade de ter um propósito, eu entendo que elas encontram na religião, mas em grande medida pensando racionalmente, né, friamente, com base na história, com base na historiografia bíblica, com base naquilo que a gente sabe, né, a ciência, como eu falei, depois da Revolução Científica é difícil você olhar para certas coisas sem o olhar crítico da ciência, mas sabendo o que a gente sabe hoje, é complicado, é realmente complicado. E aí eu retorno à tese que eu apresentei essa semana. Para mim, o Frei Gilson está muito mais próximo do texto bíblico, claro, pensando em toda essa distância que existe, né, temporalmente e espacialmente, do que se deu na Judéia do passado, ele está muito mais próximo do espírito do texto bíblico do que quem interpreta de outro modo. O que é assustador pensar nisso, né, também, né? Então, assim, pensar como a coerência ao texto transforma numa incoerência em relação à modernidade, à nossa época atual. Então, é isso. Bem, recomendo que vocês vejam essa live do Daniel Gontijo, tá bem interessante, ele tem muitos pontos que ele traz ali, vale acompanhar o canal dele, é um canal muito bom também, ele tem, sabe, ótimas considerações, não apenas sobre religião, mas também sobre ateísmo, então vale assistir. Vou deixar o link no comentário fixado, vocês podem ir lá conferir, me digam o que vocês pensam sobre essa história. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Fala, meus irmãos e minhas irmãs queridos! Que bacana estar aqui no canal de vocês. Eu sou o Eduardo Moreira, do ICL, e eu tenho uma notícia que eu acho que vocês vão gostar demais. No dia 16 de março, a gente vai trazer a história de um dos maiores atletas de todos os tempos, dentro e fora dos rings. Ele não foi à guerra para se recusar a lutar por um país que maltratava seus irmãos negros. Ele perdeu o título, perdeu o dinheiro para bancar suas posições. Ele lutou contra o racismo. A gente está falando de Muhammad Ali, é claro. Para você se inscrever nesse evento gratuito que a gente vai fazer em parceria com esse canal, eu queria que você clicasse no link aqui embaixo e gratuitamente participasse. A gente se vê dia 16 de março. Chame seus amigos e amigas para participar também.